Então, galera, vamos analisar agora a Cury Construtora para a gente fechar as análises de hoje. Código de negociação Cury 3 e meu nome é Eduardo Cury, então me achará aí. Somos uma companhia com foco na incorporação e construção de empreendimentos residenciais enquadrados no programa habitacional Minha Casa Minha Vida e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo SBPE. Então, mais uma empresa do setor de construção, tem várias aí no setor, ó. Se você pegar aqui, ó, MRV, Cirela, JHSF, Ezetec, Cury, Log, Direcional, Lavi, várias empresas aí no setor. Hoje nós temos 29, então tem muita empresa aí no setor. E qual o problema do setor, né? A maioria delas no passado dava prejuízo. Hoje eu vejo algumas empresas melhores aí para poder investir, tá? Mas muitas empresas ainda muito ruins, dando prejuízo, algumas que pareciam melhorar e agora já estão dando prejuízo de novo. Então, esse setor você tem que tomar muito cuidado antes de investir, tá? Principalmente pelo histórico das empresas na bolsa. Então, eu gosto sempre de olhar o histórico para a gente evitar sustos futuros. Então, se você investe em empresas de setores consistentes no longo prazo, a tendência é que esses setores permaneçam consistentes. Você investe em setores que as empresas sempre foram complicadas, meio ruins, dando prejuízo, a tendência é que você também acabe em algum momento se assustando com elas no futuro, tá? Então, no Reclame Aqui tá com uma empresa meio ruim, né? Deixa eu ver se é a Cury mesmo, ó. A Cury Construtora é meio ruim, mas responde a galera aí. Glassdoor, razoável, nota razoável. Free Float abaixo do ideal, né, de 25%, mas tranquilo. Cirela como a sócia majoritária, não a controladora, mas a sócia majoritária. Meu xará aqui, Fábio Elias Cury, 18%. E Cury Empreendimentos também 13%. E Cirela, cara, a gente vê aqui, ó. Acabei de abrir. No longo prazo, assim, empresinha que não dá prejuízo, mas também não dá lucro, né? Então, de vez em quando passou por um período ruim ali, 17, 18 e tal. Mas é aquilo, né? Aí volta a gerar caixa negativo, dívida subir. É muito complicado analisar essas empresas, né? Então, a EBITDA já está caindo, dívida subindo. Essa duplinha aqui nunca é boa, né? Dívida caindo e EBITDA caindo, dívida subindo. Não dá. Preço de 2,6 bi de market cap. Remuneração dos administradores historicamente altinha, né? Em termos de média para alta. Então, 300 milhões de lucro com 30 de remuneração. Aceitável, tá? Aceitável. Aqui algumas sociedades, né? Várias participações. Por que acontece isso? Porque cada empreendimento que ela lança, normalmente ela cria um CNPJ, uma SPE, chamada Sociedade de Propósito Específico, ligada a determinados empreendimentos. Então, vou lançar um imóvel, sei lá, na Bahia, depois um imóvel em São Paulo, um imóvel no Rio. Cada imóvel desse vai ter uma SPE, no caso, uma participação em sociedade, que ela vai utilizar um CNPJ específico para cada uma desses imóveis que ela quer lançar, para poder concentrar todas as despesas e custos relacionados a cada uma das construções desses imóveis dentro desses CNPJs, para não misturar os custos de construção de cada um deles. Então, você não misturar o custo do imóvel da Bahia com o custo do imóvel de São Paulo, com o custo do imóvel do Rio de Janeiro, não. Cada custo fica separado e cada receita fica separada dentro de cada CNPJ. Então, isso é interessante nas empresas do setor de construção. Isso é bem comum em alguns FIIs também, que trabalham com desenvolvimento. E basicamente 100% da receita dela vem de imóveis vendidos, tá? Mas se você clicar aqui, se eu fosse assinante do Fundamentei, e clicar aqui em ver mais detalhes, tem alguns detalhezinhos interessantes sobre os produtos dela, tá? Então ela vem falando aqui, ó, a companhia tem como principais atividades a incorporação de empreendimentos residenciais e comerciais, então não somente imóveis residenciais, tá? Também comerciais. Prestação de serviços de construção civil, assessoria imobiliária por meio da CCIS A08 Consultoria Imobiliária, cujo nome fantasia é Cury Vendas, empresa subsidiária da companhia, e também instalação hidráulica e elétrica por meio da Cury Install, empresa subsidiária da companhia. Aí vem falando aqui a receita como é que é mais ou menos o resultado dela. Então, ó, receita de imóveis vendidos, aí tira, soma também com a receita de prestação de serviços, que tem essa parte de assessoria e consultoria. Né? Tira o PDD, que são os distratos lá para impossíveis retornos de venda. Ó, devoluções aqui, ó. Impossíveis devoluções. Tira os impostos também incidentes sobre as vendas e aí dá basicamente a receita líquida da empresa, tá? Então, é tudo que ela vende, menos tudo que é devolvido, menos os impostos, normalmente estaduais e municipais, e aí não os federais, tá? Aí vem a receita líquida da empresa, basicamente assim que ela ganha dinheiro, tá? Então, aqui não tem muito mais o que agregar nesse documento.
Como é que você basicamente analisa uma empresa dessa? Ela está com um dividendo bom no momento, bem altinho, né? À toa que a cotação disparou. Galera dos dividendos aí, ó, querendo dividendo. O endividamento é normal nessas empresas, né? Então, basicamente, metade médio e longo prazo e metade médio e curto prazo. Retorno histórico basicamente zero desde o IPO, então fez o IPO ali em setembro de 2020, basicamente 2 anos, está mais ou menos no mesmo preço, por isso que eu falo, cuidado com as empresas que fazem IPO, espera um ano pelo menos, a empresa mostrar o que veio. E ela está com resultados muito bons, tá? Comparada a outras empresas do setor, receita para cima, EBITDA para cima, lucro também para cima, margem estável, na casa de 17%, 18%, dívida líquida está caindo, então a dívida está subindo, mas a dívida líquida está caindo e o EBITDA está subindo. Então, isso é muito bom porque equilibra a dívida da empresa, então, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, está numa situação financeira muito equilibrada, com margem alta, gerando caixa, distribuindo dividendo, crescendo a receita. Então, é uma empresa bem diferenciada no setor, na minha opinião, mas que, lembrando sempre que não é só analisar a empresa, porque muitas empresas no passado também já tiveram resultados assim, e logo depois voltar a piorar, voltar a ter dívida, voltar a não gerar caixa, parar de distribuir dividendo. Então tem que tomar cuidado, porque são raras as empresas desse setor que são realmente boas para ser sócio com tranquilidade. Como é que você analisa uma empresa dessa? Basicamente pelos lançamentos, tá? Então, o que entra aqui de receita na empresa, conforme eu mostrei, né? Por que a receita está explodindo? Primeiro, o que entra aqui basicamente de receita grosso é receita de imóveis vendidos. Então, quanto mais lançamentos a empresa tiver, mais elas receitam e mais tem lucro tal, e afins. Né? Então, quando você abre um release de uma empresa dessa aqui, você pode vir aqui no Fundamentei, já tem o relatório dela aqui, ó, nos destaques financeiros, para quem é assinante. Clica aqui, vai abrir o relatório, e aí vem falando. No segundo trimestre foram lançados 7 empreendimentos, sendo 5 localizados em São Paulo e 2 localizados no Rio de Janeiro, totalizando um VGV de mais de 1 bilhão, aumento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado, que já foi muito forte. Né? No ano acumulado, a companhia lançou 12 empreendimentos no acumulado do ano, sendo 8 localizados em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro, e atingiu o VGV de 1,8 bilhão, aumento de 43% em relação a 2021. O preço médio das unidades atingiu R$297 mil, que evidencia um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior e 23% comparado ao primeiro trimestre de 2022. No acumulado do ano, novamente 31% em relação ao mesmo período. O reajuste de preços continua sendo a principal estratégia da Cury contra a alta dos custos dos insumos de construção, a fim de preservar as margens de seus produtos. A companhia segue focando a maior parte do seu lançamento nas faixas mais altas do programa Casa Verde e Amarela, inclusive fora do programa. Então, é basicamente isso que é o principal drive. Esse é o principal drive, principal core business da empresa no momento. Lançar diversos empreendimentos, repassar esses custos aos clientes através desses programas Casa Verde e Amarela. Tá? Então, por isso que ela está tendo muito dinheiro. Então, isso aqui são alguns empreendimentos que eu vi ela lançar, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, esse empreendimento aqui, bem bonito, ó. Parece ser bem interessante, ó, algumas fotos aí com a vista bem bonita. Ó, o Vargas, esse Vargas aí que ela vem falando. E esse aqui também, ó, Vila Sardenha Residencial lá na Moca, em São Paulo. Aqui vem mostrando um pouco do... O Google não atualiza tanto, né, mas já está pronto o prédio. Aqui é só onde ele fica, lá na Moca. E ela vem falando exatamente isso, tá? Alguns empreendimentos que ela lançou, ela mostra aqui as fotos, então o Vila Sardenha, que eu acabei de mostrar, mais de 80% vendido. É isso aqui que você tem que acompanhar numa empresa de construção, né? O VGV, que foi lançado, o que foi vendido, se a empresa está conseguindo vender bem e repassar os custos, tá? Ó, mais 70% vendido, aqui no exclusive Miguel Yunes, que foi lançado em maio. O Vargas, que eu mostrei no Rio de Janeiro, na zona portuária, em maio também, 127 milhões, VGV no centro, mais de 40% vendido. Então, isso aqui não está tão assim interessante, né, quanto os outros. Comparado aqui, lançado em maio também o exclusive Miguel Yunes já está bem mais vendido, né? Quase o dobro do Rio de Janeiro. E aí vem mostrando aqui as vendas brutas e tal. Você pode analisar o semestre ou também só o trimestre, comparando aí com o primeiro trimestre, o segundo trimestre de 2021, né? Trimestre contra trimestre. Tive um aumento aí na vendas brutas de 34%, preço médio de 14%. Ela está conseguindo repassar uma parte dos custos também aos clientes. Distratos aumentou bastante, mas é normal, caso a empresa venda mais, é normal ela ter mais distrato também. Vendas líquidas aumentou 31%. Distrato sobre as vendas brutas ficou estável. Né? Aumentou um pouquinho, mas ficou estável. E é isso, né? Então a empresa está meio que voando. O volume vendido atingiu quase 900 milhões, aumentando aí alta de 19%.
tomando como base os 6 primeiros meses, o VGV vendido foi 1,6 bilhão. Né? Então, preço médio 238 mil, crescimento de 3,5%. Então, a empresa está voando no momento, lançando grandes empreendimentos, parecem ser de qualidade, tá? Não sei dizer aqui, deixa eu ver se no Google tem alguma... Ó, 3 comentários aqui. Não existe, não tem interesse, são as últimas unidades, agora vai ficar pronto. Pelo visto não está pronto ainda. E vamos ver se residencial na Daré. 56 comentários. Empreendimento maravilhoso, área de lazer muito boa, atendimento excelente. Já tem algumas fotos aqui da galera lá usufruindo do prédio. Parece ser bem bonito. Porra. Top, né? Isso aqui já é foto de computador. O gelo chega cedo. Interessante, né? Então, galera, é isso. Assim, construção tomem cuidado, você tem que entender bem do setor, tá? Essa empresa está muito bem no momento, mas tem que ver como vai ficar depois que acabar de lançar tudo que tem para lançar e como é que vai ser os futuros lançamentos para ver se vai conseguir manter todo esse crescimento. Porque é muito raro uma empresa de construção conseguir ter um crescimento de receita assim eterno, tá? A não ser que ela continue lançando sempre. Nem as empresas mais sólidas, como a Zetec, MRV, elas conseguem ter esse crescimento linha reta em receita, porque não faz sentido. Tá? É normal as empresas do setor atuarem em ciclos. Então, dependendo do momento da economia, agora que a taxa de juros está alta, a taxa de financiamento imobiliário está alta também, então é mais difícil de vender, mais difícil de financiar. Mas as empresas ligadas a esse segmento aí de Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Amarela, Verde, afins, eles conseguem um financiamento diferente, então acabam sendo menos impactados pelo aumento da taxa de juros, tá? Que normalmente financiados pela Caixa, lá acaba facilitando o financiamento e acaba não impactando tanto as vendas da empresa, tá? Mas é normal uma empresa desse setor, você entra aqui no Mesetec da vida e pega aí qual é o gráfico de longo prazo real de uma empresa do setor, o gráfico de longo prazo de receita real, né? Então é isso, né? Lançou, voltou, lançou, voltou, lançou de novo, agora tende a dar uma estabilizada. Então é basicamente esse o gráfico de receita aí de uma empresa do setor de construção, tá? Não tem milagre, é isso aí, faz parte, mesmo assim é uma empresa que pode gerar valor no longo prazo para o acionista, mas conforme eu falo, a Zetec mesmo, que é uma das tops, no longuíssimo prazo aí, 15 anos de bolsa, gerou 10% ao ano de retorno. Então, é complicado, não é para todo mundo, mas eu acho que hoje aí é uma empresa uma empresa boa, não vou mentir. Né? Cadê ela? Ela aqui, ó. Eu acho que hoje é uma empresa boa e vamos acompanhando aqui para frente, mas tomem cuidado aí, principalmente essas empresas ligadas ao governo, tá? Esses programas do governo que na hora que o susto vier pode vir grande, tá? Porque tem não só essa empresa, mas diversas outras ligadas a programas do governo. Então, tem que ver se existe uma certa competiçãozinha aí entre elas em relação a isso, tá?